causa de áudios que vazaram, né? Todo mundo tem os áudios, todo mundo pode. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar sobre a polêmica situação envolvendo o deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, pelo canal Mamãe Falei, que após a repercussão das falas noticiadas como sexistas e machistas, anunciou a sua saída ao partido que era afiliado e a retirada de sua pré-candidatura. Nós vamos entender quais emoções ele demonstrou no pedido de desculpas que ocorreu após as suas falas machistas vazadas em um áudio. Mas antes da gente seguir com a análise, eu quero te pedir para já se inscrever aqui no canal Metaforando, tá certo? Clica aqui em inscrever-se, é bem fácil para você que quer entender mais sobre o comportamento não verbal, entender mais sobre as pessoas ao seu redor e entender mais sobre como é possível analisar as pessoas ao seu redor. Já se inscreve e curte também esse vídeo que me ajuda bastante. Dito isso, vamos entender o caso. Recentemente, o deputado estadual e também criador do canal Mamãe Falei, o político conhecido como Arthur Duval, divulgou que estava indo para a Ucrânia, no meio do conflito da invasão da Rússia na Ucrânia, fazer o que ele disse, um processo de ajuda humanitária. Arthur teria feito uma live na Ucrânia, arrecadado fundos, conforme ele mesmo teria noticiado em suas redes sociais, junto a membros do movimento MBL, e teria voltado ao Brasil. Acontece que durante essa viagem, antes do Arthur Duval chegar no Brasil, áudios de uma conversa privada do mesmo vazaram para a grande mídia, onde ele falava de maneira pejorativa e, conforme noticiado, machista e sexista sobre as mulheres ucranianas. Após inúmeras críticas negativas e vários comentários negativos, Arthur Duval retirou a sua pré-candidatura, dentre várias outras situações ali que aconteceram para ele, né? Ele saiu do MBL, saiu do partido que ele era afiliado, e até mesmo a namorada terminou com ele. E após tudo isso, ele emitiu um pedido de desculpas em seu canal no YouTube, e é sobre isso que a gente vai falar. Como eu sempre falo, esse vídeo não tem o interesse nem o objetivo de servir como base para um viés ideológico em qualquer situação que seja. Vale lembrar que as próprias falas do Arthur, a gente não tem nem o que falar em cima delas, elas já foram inclusive classificadas midiaticamente como machistas, sexistas, e o próprio provavelmente terá ali o seu mandato cassado. Então, sobre o que a gente vai falar nesse vídeo? Sobre reações não verbais, comportamentos emocionais que podem ser observados superficialmente. Esse é o objetivo do vídeo, observar quais emoções o Arthur demonstra quando diz estar arrependido, né? Quando faz o seu pedido de desculpas. Então, naquele momento, nós queremos saber quais emoções ele demonstra e tentar entender se aquelas emoções se associam a uma resposta de arrependimento ou não. E é só sobre isso que a gente vai falar, e vale a pena sempre lembrar que eu não sou o senhor da verdade, nem juiz de nada, isso aqui é apenas uma análise, beleza? Bora então pro nosso vídeo. Eu segmentei esse vídeo aqui em duas partes. Na primeira parte, o Arthur faz o pedido de desculpas, então ele vai expressar, né, o arrependimento dele, vai dar a principal justificativa do que ele considera o erro ao qual ele se desculpa, e da segunda parte, né, na segunda parte para frente no vídeo, ele vai utilizar o statement dele, que seria a mensagem base, o discurso base dele. Então ele vai criar uma tese para justificar o erro dele e vai passar os próximos 6 minutos de vídeo só defendendo essa tese, uma espécie de justificativa do erro. Ele pede a desculpa primeiro e depois ele vai para a justificativa. É uma estratégia um pouco diferente, muitas pessoas fazem o contrário, fazem a justificativa primeiro e deixam a desculpa para o final. O Arthur decidiu fazer o oposto aqui, a gente vai então analisar primeiro o pedido de desculpas e depois eu vou fazer um breve comentário sobre a mensagem, né, sobre o statement dele. Fala pessoal, eu acabei de chegar em casa aqui e eu tô desse jeito. Aqui é interessante falar que a gente não vê uma postura de convicção, a gente não vê uma postura principalmente com o tórax projetado para frente, a gente não vê uma fala convicta e de maneira firme do Arthur, como ele faz na maioria dos vídeos. A gente vê pelo contrário uma fala um pouco mais rápida, uma fala até um pouco mais baixa, ele dá umas pausas de vez em quando e a postura dele tá para dentro. Esses sinais não verbais podem indicar pra gente grande fragilidade, né? Uma alta sensação de insegurança já nesse começo de vídeo, o que, dado o contexto, é totalmente justificável, né? Compreensível. Tomei um copo de água e vou contar aqui para vocês o que aconteceu.
vê que ele está bem desconfortável, ele se movimenta muito, olha bastante para baixo. Em Telling Lies a gente entende o comportamento, né, a queda de cabeça, codificado como a D54 no Manual FACS, está muito associado à sensação de culpa, de vergonha inclusive, tá? E aqui a gente não vê basicamente nenhum comportamento de convicção, como o Arthur demonstra em inúmeras situações na linha de base dele. Eu estou sendo acusado de fazer turismo sexual. Que é interessante uma coisa, quando ele vai falar que está sendo acusado de fazer turismo sexual, ele demonstra um eye shielding, né, também conhecido como não visualização. Geralmente a não visualização, que pode ser codificada como B5 no protocolo SCANS, é uma tendência, ela pode ocorrer tanto aqui com os olhos, né? É o fechar os olhos pelo tempo superior à pronúncia de uma sílaba. Ela pode ocorrer quando a gente se sente muito desconfortável com algum estímulo. Eu vou falar de algo que eu não estou conseguindo lidar com isso, eu fecho os olhos para falar sobre aquilo. E várias vezes quando ele fala do turismo sexual, quando ele fala dos áudios vazados, ele faz a não visualização. Algumas pessoas podem interpretar como, putz, eu não quero nem ver a repercussão negativa que isso está dando. Por isso a não visualização, né? Fechar os olhos quando vai falar sobre o tema. É claro que isso arrasa qualquer pessoa, mas nesse caso em específico eu acho que é ainda pior, porque eu acabei de voltar para o Brasil, eu tive a experiência mais transformadora que eu já vivi. Quando ele fala que teve a experiência mais transformadora que ele já viveu, nós vemos alguns potenciais sinais incongruentes, que seria basicamente um turtle effect, né? Tensão bilateral nos ombros, código B1. Eu acabei de voltar para o Brasil, eu tive a experiência mais transformadora. Quando ele fala transformadora, né? A experiência mais transformadora, a gente vê uma micronegação de cabeça. Transformadora que eu já vivi. Novamente, que eu já vivi, a gente vê outra micronegação de cabeça. Eu vi exemplos ali de civilidade, eu vivi coisas incríveis que me transformaram. Novamente, ele faz outro tensionamento bilateral nos ombros, quando ele fala momentos que me transformaram, são sinais de insegurança. O turtle effect, inclusive, em alguns estudos ele está associado à tentativa de esconder alguma sensação. Então você consegue ver o turtle effect, né, essa tensão bilateral nos ombros, em alguém quando vai cometer um crime, né? A pessoa vai fazer um crime, é muito comum que ela levante os ombros, geralmente na sensação, na tentativa de esconder algo que a pessoa vai cometer. Então você vê aqui a tensão bilateral no ombro dele muitas vezes. Isso não são sinais de convicção, tá? Ele não está demonstrando sinais de convicção nesse momento que ele está falando que foi uma experiência transformadora. A gente não vê sinais de convicção, sinais não verbais. Isso está sendo colocado como se eu tivesse ido arriscar minha vida. Agora que ele fala para fazer turismo sexual, a gente vê uma microexpressão de raiva, codificada pela tensão aqui no O4, o músculo da região glabelar, né? Enfim, próceros, depressor de supercílios, e o pressionador da pálpebra inferior, né? O músculo orbicularis oculi na região palpebral. Então a gente vê essa expressão de raiva quando ele fala que está sendo acusado de fazer turismo sexual. Por causa de áudios que vazaram. Olha lá, quando ele vai falar áudios que vazaram, a gente vê o quê? Eye shielding novamente, não visualização. Ele não quer ter contato com essa informação. Meus áudios foram vazados, não acredito nisso, cara. Como que eu não tô... Nossa, cara... Enfim, ele demonstra essa negação em ter o contato com o material, né? Com o que ele tá falando. Após falar áudios que vazaram, a gente vê que o canto dos lábios dele se estica lateralmente. A gente consegue ver a linha da boca ficando bem mais extensa, a linha do canto dos lábios. Isso ocorre principalmente pelo músculo risórios, a U20, nós temos então uma microexpressão de medo após falar que os áudios vazaram aí. Né? Todo mundo tem os áudios, todo mundo pode ouvir os áudios. Engraçado como ele muda o tom vocal e o volume vocal. Ele vai falar, todo mundo tem os áudios, então ele está num fluxo verbal e num volume vocal um pouco mais alto. Então ele está aqui falando, né, que eu voltei aqui, fui acusado de turismo sexual. E quando ele fala dos áudios, ele fala, todo mundo tem os áudios, todo mundo pode ouvir os áudios. Ele apresenta uma grande queda no volume vocal. Em Getting to the Truth, nos é explicado por Cliff Lansley, né, um dos fundadores da Emotional Intelligence Academy, que existe uma tendência muito grande na diminuição do volume vocal quando a gente está tocando em um assunto desconfortável ou até mesmo quando estamos dissimulando alguma coisa, tá certo? Basicamente seria uma suposta relação entre aquela velha ideia de que quando eu tenho certeza de algo, eu verbalizo aquilo em bom tom, e quando eu não tenho muita certeza, é normal que eu dê uma queda no volume vocal. Um artigo, inclusive, chamado The Voice of Deception, do Luigi Caruzanoli e da Rita Cicciari, fala sobre alguns sinais comuns na voz durante a dissimulação, e um deles é a queda no volume vocal, né? É basicamente aquela ideia assim, quando você está na época de escola, né, a professora pergunta algo e você não sabe a resposta, você fala um pouco mais baixo. Ah, Joãozinho, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral?
você não sabe dar a resposta e você acaba falando um pouco mais baixo. É um sinal de insegurança. A gente consegue ver aqui no Arthur, a hora que ele vai novamente falar que todo mundo tem os áudios, todo mundo conhece os áudios, todo mundo pode ouvir os áudios, ele fala um pouco mais baixo, todo mundo pode ouvir os áudios. Todo mundo pode ouvir os áudios. E lá na sequência, assim que ele já falou dos áudios, ele já volta a falar mais alto. Os áudios são meus. Os áudios são meus. A hora que ele fala que os áudios são dele, de fato, ele aumenta o volume vocal. São áudios dele mesmo. Ele tem convicção. Ele vai falar que os áudios estão aí para todo mundo ouvir, ele fala no volume vocal bem mais baixo. E lembrando, né, gente, quando a gente fala de linguagem corporal estudada de forma séria, a gente sempre tem que levar em conta multicanais. O artigo Detect the City by Non-Verbal Behavior Analysis do Aldrich mostra muito bem isso. A gente está pegando aqui nessa análise do Arthur voz, expressão facial, gesto no ombro, fluxo verbal, movimentos de cabeça. Então a gente tem sempre que levar em conta vários canais não verbais, é isso pelo menos que a literatura acadêmica nos mostra, para podermos entender se a pessoa está numa estratégia de manipulação narrativa, e geralmente a manipulação está associada à desonestidade, a um comportamento mais dissimulado, ou se a pessoa está num comportamento espontâneo, honesto, tá certo? Aqui a gente vê bastante desconforto do Arthur e não vê muita convicção nele, não. E ali, você quer falar... Que ele demonstra uma umidificação do lábio, né? Ele umedece os lábios, é muito comum também quando a gente sente a emoção de medo, algumas alterações endócrinas, como a secreção de catecolaminas, epinefrina, ter uma resposta no nosso sistema digestório, nossos órgãos param de peristaltar nesse momento e acaba gerando um efeito no sistema digestório completo até que a boca vai ficar mais seca. E é muito comum quando o cara tá com medo, quando ele tem essa sensação de que algo vai literalmente dar ruim, o cara começar a umedecer os lábios, é bem comum. E ali, você quer falar que os áudios são escrotos, são... Novamente, quando ele vai falar que os áudios são escrotos, ele apresenta uma não visualização, uma dificuldade muito grande em ter contato com os áudios. Não sei se ele não consegue se imaginar falando isso publicamente ou sendo publicamente visto da forma que ele está sendo visto agora. E eu não faço ideia porque não dá para ler mente por meio da linguagem corporal. Mas novamente, a hora que ele vai falar dos áudios, ele apresenta de novo a não visualização aqui, né? O eye shielding. Os áudios são meus, são meus. Depois que ele fala que os áudios são dele, ele apresenta de novo aqui, ó, outra expressão de medo, caracterizado pelo aumento aqui na porção lateral dos lábios, inclusive no aumento da elevação da pálpebra superior, então outra expressão de medo. Escrotos são machistas, são. Eu acho que eu poderia resumir, aquilo é um moleque, eu tô sendo moleque. Essa não é a postura que você espera. Quando ele fala que está sendo moleque, a gente vê um afastamento corporal, né? Ele não demonstra convicção nessa hora, ele demonstra um afastamento corporal. Pode ser uma tentativa de parar, de refletir um pouco para pensar na melhor resposta, mas afastamento corporal, você pega estudos como, por exemplo, a prosêmica do Edward T. Hall, quando a gente tem muita convicção em algo, a gente se movimenta muito para frente, a gente se projeta. Quando eu não tenho muita certeza do que eu estou falando, tem uma tendência a ficar mais retraído, a me mover mais para trás, a me afastar mais da pauta. E aqui a gente vê um afastamento corporal do Arthur. Ele fala que se eu pudesse resumir tudo, a gente vê um afastamento corporal. Eu acho que eu poderia resumir. E novamente, nesse afastamento corporal, a gente vê mais uma vez tensionamento no músculo risórios e intensidade B, outra microexpressão de medo. Ele demonstra bastante medo nesse pedido de desculpas, tá? E uma coisa que me perguntaram muito foi sobre essa expressão aqui. Teve gente que me perguntou se isso não seria uma expressão de tristeza do Arthur, uma vez que ele está contraindo aqui o AU1+4 na região frontalis, na testa, né? Elevando a região interior das sobrancelhas, e são codificações, né? O 1+4 são codificações de tristeza, e se a gente tivesse tristeza, poderia estar associado a uma sensação de arrependimento, de culpa. Vamos lá, essa expressão do Arthur, na codificação que eu entendo aqui, ela não aparenta ser uma expressão genuína de tristeza, mas sim um gesto conversacional, que a gente chama de gesto emblemático facial. Isso é comentado inclusive num artigo chamado Movements with Precise Meanings do Ekman com o Friesen. Esse artigo, se eu não me engano, é da década de 90, tá? Acho que posso estar enganado. Mas o que seria então um gesto conversacional ou gesto emblemático facial? É geralmente, como o próprio nome diz, um gesto conversacional, ou seja, ele vai servir como ilustração para o que está sendo conversado, para o que está sendo falado. Então imagina que eu vou narrar para você: olha, eu fiquei muito assustado com aquilo que aconteceu, cara, na hora eu lembro que eu fiquei muito bravo com o que ele me disse. Então os gestos conversacionais, tanto faciais, enfim, quanto gestos ilustradores não faciais, eles servem para ilustrar a conversa, mas não que você esteja sentindo aquilo que você está falando. Então quando o Arthur coloca essa expressão aqui, né, e o que são esses áudios, né, eu vou explicar para vocês, mesmo ele fazendo essa reação aqui, ele tendo essa contração na região interior, o que dá para entender
por alguns critérios faciais é que não se trata de uma emoção de tristeza, mas sim de que seria para ilustrar uma espécie de culpa ou arrependimento que está aqui imbuído no texto dele, enfim, no pedido de desculpa dele. E quais critérios a gente pode observar nessa expressão dele nesse momento que desclassificam ela como, nesse momento, uma expressão de tristeza genuína? Bom, vamos aqui para alguns. Todo mundo tem os hábitos. Bom, primeiro que a gente tem uma ativação não gradual, e sim uma ativação brusca de intensidade A para intensidade D na expressão. Para quem já estudou um pouquinho do manual FACS, sabe que as ativações emocionais genuínas elas têm um processo gradual. Então a minha expressão facial começa num estado neutro de tensão e o enrugamento, o deslocamento de pele vão ficando um pouco mais agudos até que isso vai se desfazendo e volta para o estado neutro novamente. Aqui no Arthur a gente tem uma ativação brusca, ele tá com a expressão facial neutra e ela fica brusca e ela se desfaz de maneira brusca também. Caso todo mundo tem os hábitos, todo mundo pode. Ela se forma de maneira brusca e se desfaz de maneira brusca. Então já é um critério F5, inclusive, esse aí é o critério no protocolo SCANS, que descredibiliza essa expressão como uma expressão de tristeza genuína. Outro ponto é que nós não temos a codificação padrão aqui. Outros casos tem os hábitos. Nós temos a contração 1+4, mas nós não temos outras AUs nucleares da tristeza. Nós não temos, por exemplo, 15 ativado no rosto do Arthur nesse momento, que seria mais um código associado à emoção de tristeza. Então, nesse momento, nos leva a entender por alguns critérios faciais do próprio sistema FACS e por outros critérios conversacionais de que essa expressão não é uma expressão de tristeza genuína. Então, não dá para dizer que por essa expressão ele sentiu tristeza e, por fim, ele sentiu culpa. Enfim, por essa expressão específica não dá para fazer essa afirmação, tá? Como algumas pessoas sugeriram e vieram me falar no privado. Essa expressão aqui, o que eu interpreto ela é como um mero sinal conversacional, um mero sinal ilustrador, né, um emblemático facial, para ilustrar culpa. Então, olha, eu estou me sentindo muito culpado mesmo, vocês vão entender por quê. Eu estou falando sobre culpa e eu ilustro culpa, não que eu esteja sentindo tristeza. É uma grande diferença entre sentir e ilustrar algo. Por isso que nem tudo é microexpressão facial. Tem muitas expressões faciais que não são emocionais, né? Que são ilustradoras, que são conversacionais, enfim. Então a gente viu majoritariamente nesse pedido de desculpas do Arthur muitos sinais de insegurança, muitas microexpressões de medo. E eu não fui capaz de observar aqui, pelo menos em abundância, microexpressões faciais de tristeza genuína, que estariam associadas a culpa e vergonha, tá? E arrependimento. Eu não fui capaz de observar isso nesse primeiro momento onde ele faz o pedido de desculpas. O segundo momento é quando ele vai levantar o statement dele, né? Vai ser a pedra fundamental do pedido de desculpas dele, então ele vai dizer sobre separar as ações das palavras. Separe as ações das palavras. Eu aceito ser julgado pelo que eu falei. Eu aceito ser julgado pelo que eu falei. Mas eu não aceito ser julgado pelo que eu não fiz. E aí o que a gente pode falar sobre essa mensagem dele no critério de análise de conteúdo verbalizado? A estratégia do Arthur nesse momento é muito óbvia. Ele pede para que não seja julgado, para que não tenha histórico de vida dele político, enfim, histórico de vida social pregresso ao evento polêmico, julgado juntamente com as falas que foram divulgadas recentemente. É como se ele tentasse separar o personagem, sei lá, Mamãe Falei, do político Arthur, enfim, é como se ele tentasse criar essa distinção para o público. Essa é uma estratégia que tem um potencial funcional com o público, né? Seria como criar um espantalho de si mesmo, o que é uma outra estratégia verbal. Você cria um espantalho para bater no espantalho. Isso é muito utilizado em debates, né? Eu pego um ponto negativo do meu contra-argumentador, generalizo aquele ponto negativo, bato no espantalho, mas eu fico intacto. Poderia ser uma tentativa de criar um espantalho de si próprio. Batam nesse espantalho do Mamãe Falei, que disse essas falas hediondas, mas deixem o Arthur intacto. Então seria uma possível estratégia de dualizar ali a atenção do público. Não parem de xingar, não parem de ofender, mas ofendam o Mamãe Falei aqui do vídeo que vocês viram falando coisa da Ucrânia. O político Arthur Duval, o político não, vamos deixar esse cara intacto. Então acaba sendo uma estratégia de manipulação narrativa. Não tem muito nada de novo sob o sol. É apenas uma estratégia de manipulação narrativa. É muito comum em situações onde as pessoas acabam precisando da opinião pública a seu favor, em alguns contextos, como por exemplo um político, ele vai precisar muito da opinião pública, mas é apenas uma estratégia de manipulação narrativa nesse momento. E lembrando, gente, não é uma estratégia de manipulação narrativa por si, não é uma ferramenta paraverbal que vai falar do caráter, da personalidade da pessoa. Aqui eu estou apenas fazendo a análise do comportamento não verbal. Até porque, como já foi noticiado aí, né, sobre caráter, as próprias falas do Arthur colocam em xeque o caráter dele, né? Então não tem muito que a gente falar sobre isso. Bom, pessoal, essa era a nossa análise. Eu quero saber o que você achou, quais outras figuras, né, pessoas
celebridades, enfim, políticos você gostaria de ver sendo analisados aqui no canal Metaforando, já comenta aqui no vídeo. Eu te peço também para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para curtir e compartilhar também esse vídeo, tá certo? Não deixe de ver também outras 2 análises que eu separei para você, vão aparecer aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!